Vamos a mais uma revisão sobre estatística e probabilidade. Para a revisão desta aula será ANOVA, Análise de Variância. ANOVA significa Análise de Variância. É uma técnica de teste de hipótese usada para comparar as médias de 3 ou mais populações. Nós vamos utilizar a hipótese nula para dizer que todas as médias populacionais são iguais, e a hipótese alternativa para dizer que pelo menos uma delas, das médias, é diferente das demais. Se a hipótese nula for rejeitada em um teste de análise de variância, pode-se concluir que uma das médias é diferente das outras, sem realizar mais testes estatísticos. Porém, não se pode determinar qual das médias é a diferente, a não ser que você use um outro teste chamado teste de Tukey. Mas isso é uma outra ideia de estudo mais adiante. Apresento aqui para você uma tabela de como será o resultado da ANOVA. Aqui eu coloco as siglas de todas as fórmulas. E aqui abaixo foi colocado para você entender o que significa cada uma dessas siglas que vão aparecer nas fórmulas. Então, veja cada uma delas para que você possa familiarizar-se com esses termos. Quando for usar as fórmulas, fica um pouquinho mais fácil o entendimento. Lembrando que tudo isso aqui o Excel vai gerar de uma forma muito mais tranquila. Mas vamos aprender primeiro com fórmula e mais adiante usando o Excel. Vamos ao exemplo. A tabela a seguir mostra o tempo médio de secagem de 3 marcas de tintas, tinta A, B e C. Sendo 10%, você pode rejeitar a alegação de que os tempos médios de secagem são os mesmos para as 3 marcas de tintas? Bom, nós vamos verificar com essas 3 amostras, tinta A, tinta B e tinta C, se o tempo de secagem delas representa a mesma média, se a média das 3 marcas são iguais. Isso dentro de uma população. Nós retiramos a amostra para fazer esse teste. Então, nós vamos calcular dentro de cada amostra a média e a variância. Então, a somatória de cada uma delas, calculamos aqui. Agora, a média, você pode fazer um cálculo simples ou usando a calculadora. A variância nada mais é do que o desvio padrão ao quadrado. Então, nós temos aqui a variância de cada uma delas. Reparem que as variâncias são bem próximas, sendo que as médias são muito mais distantes. Se a gente observar, a tinta C, ela tem um tempo menor de secagem. A tinta A, um tempo maior, tempo médio. É isso que nós vamos avaliar, porque nós pegamos quantidades pequenas, além de tudo, quantidades diferentes. Da tinta A foram 6, da tinta B, 4 e da tinta C foram 5 amostras. Vamos resolver esse exemplo em 10 passos. Primeiro passo, vamos identificar as alegações, estabelecer o H0 e o H1. O H0, partimos da premissa que todas as médias populacionais são iguais. E o H1, nós vamos contradizer o H0, dizendo que pelo menos uma delas, das médias, é diferente das demais. Segundo passo, vamos determinar os graus de liberdade para o numerador e o denominador, identificar o valor crítico e identificar a área de rejeição. K, na fórmula, vai ser o número de amostras. Nesse caso, seriam 3 amostras, tinta A, B e C. O N maiúsculo é a soma dos tamanhos das amostras,
seriam a quantidade das amostras somadas. Você tem o total de elementos de todas as amostras. Grau de liberdade do numerador. Isso você vai verificar numa tabela mais adiante. O grau de liberdade do numerador vai ser k menos 1. K é o número de amostras. Portanto, 3 menos 1, grau de liberdade do numerador, vai ser 2. O N maiúsculo, já dissemos, que é a somatória de todas as amostras. Portanto, nós temos aqui um total de 15. A amostra da tinta A, 6. A amostra da tinta B, 4. E a amostra da tinta C, 5. Total, 15 elementos. O grau de liberdade do denominador, também utilizado numa tabela, tabela F, nós vamos descobrir dessa forma. Nzão, que é 15, menos K, que é 3. Portanto, aqui vai ser 15 menos 3, grau de liberdade do denominador, 12. Vamos utilizar essas informações nas fórmulas e também na tabela. Terceiro passo: encontrar a média geral das 3 amostras. Lembrando, a média geral podemos calcular utilizando as médias já calculadas, somatória das médias dividido pelo total de amostras. No caso, faríamos esse cálculo. Mas, aqui, poderemos encontrar uma distorção dos valores, pois pode ter o arredondamento em cada uma delas, e aí a gente vai ter uma perda. O melhor caminho é pegar as somatórias de cada uma das amostras, somá-las e dividir pelo total de elemento. Então, a média vai ser a somatória de x, no caso dos elementos, dividido pelo nzão, que é o total de elementos das 3 amostras, nesse caso. Então, nós vamos somar 124 mais 70 mais 64 e dividir por 15. Vamos encontrar uma média da média, ou a média geral das amostras, 17,20. Quarto passo. Vamos calcular agora a soma de quadrados entre as amostras, ou entre os grupos. Lembrando da somatória daquela primeira tabela que deu origem, vamos trabalhar agora com as médias. Utilizando a fórmula do SQE, é a somatória de cada número de amostra correspondente a cada uma das tintas, que multiplica média de cada uma delas menos a média da média elevado ao quadrado. Na fórmula fica assim: SQE é igual a 6, que é o número de amostra da tinta A, que multiplica a sua média menos a média da média ao quadrado, mais 4, que é da tinta B, que multiplica a sua média menos a média da média ao quadrado, mais 5, que é o número de amostra da tinta C, que multiplica a média da tinta C menos a média da média ao quadrado. Realizando esse cálculo numa calculadora, vamos encontrar o SQE, soma do quadrado entre as amostras, igual a 169,41. 169,41. Quinto exemplo. Cálculo do quadrado médio entre as amostras. Então, já calculamos aqui a soma dos quadrados entre as amostras, que deu 169,41. Sabemos que o K é 3, que é o número total de amostras. Vamos utilizar agora esta fórmula, que é o SQE dividido pelo grau de liberdade do numerador. Lembrando que o grau de liberdade do numerador é 2. Então, dividimos 169,41 por 2. Encontramos o SE ao quadrado, que deu 84,70. Temos aquela tabela na qual nós vamos preenchendo aos poucos, à medida que for encontrando os valores.
Então, nós temos aqui o SQE, o grau de liberdade do numerador, que é 2, 84,70, que é o SE ao quadrado. Lembrando que nós também já temos o grau de liberdade do denominador, que é 12. E aqui nós temos a soma, que dá para ser feita, que é 2 mais 12 deu 14. Agora está faltando alguns itens para esta tabela. Sexto passo é calcular a soma de quadrados dentre as amostras ou grupos. Nesse caso, é dentro, né? Vamos entender dessa forma. Temos aqui aquela tabela na qual vamos utilizar os valores das variâncias. Utilizamos esta fórmula. SQD, soma dos quadrados dentre, é NI, é o número da amostra, menos 1, vezes o desvio padrão ao quadrado. Lembre-se que o desvio padrão ao quadrado é a própria variância. Então, vai ficar SQD é igual a 6 menos 1 vezes a variância de A, mais 4 menos 1 vezes a variância de B, mais 5 menos 1 vezes a variância de C. Vamos encontrar aqui como resultado SQD igual a 113,16. Sétimo passo é o cálculo do quadrado médio dentre ou dentro das amostras. Lembramos que já foi calculado o SQD, 113,16. Sabemos que o Nzão é 15, que é o total de elementos de todas as amostras, e que K é igual a 3, que é o total de amostras. Vamos calcular agora usando essa fórmula. SD ao quadrado é o SQD dividido pelo grau de liberdade do denominador. O grau de liberdade do denominador era 15 menos 3, então é 12. Utilizando o SQD, que é esse valor, 113,16, vamos dividir por 12. Encontramos um valor igual a 9,43. Preenchendo a tabela, nós vamos colocar o 9,43 aqui. O grau de liberdade nós já sabíamos, agora dá para puxar a somatória dessas colunas. Oitavo passo, vamos agora ao cálculo da estatística teste. A fórmula será F é igual à divisão do SE ao quadrado dividido pelo SD ao quadrado. Ao fazer essa divisão, teremos como resultado 8,98. Daí, colocamos esse valor na tabela, que vai nesta coluna, que é o F-teste. Nono passo, localizar na tabela F o valor crítico. Lembrando que o grau de liberdade do numerador é K menos 1, 3 menos 1. K é o número de amostras, lembre-se. Grau de liberdade do numerador é igual a 2. Depois, o grau de liberdade do denominador, que é Nzão menos K. O Nzão é 15 menos K, que é 3. Então, nós temos o grau de liberdade do denominador igual a 12. O F crítico é um cruzamento na tabela F do grau de liberdade do numerador com o grau de liberdade do denominador, sabendo o alfa, que foi indicado no começo do exemplo. Neste caso, nós temos 2, o grau de liberdade do numerador, 12, o grau de liberdade do denominador, e o alfa foi dado como 10%. Utilizando agora a tabela com alfa igual a 10%, vamos localizar com as informações do problema, que é o F crítico, que é grau de liberdade do numerador, lembrando que é 2, está aqui, ó, grau de liberdade do numerador, 2. E grau de liberdade do denominador, que é 12. Então, o grau de liberdade do denominador estará aqui, 12. A intersecção entre
2 e o 12, vamos encontrar um número. Esse número é 2,81. Esse é o valor crítico, o F crítico. Agora, com todos os cálculos já feitos, preenchemos a tabela por completo. Nós vamos agora avaliar se vamos rejeitar ou aceitar a hipótese nula, observando apenas o F-teste com o F-tabela, conhecido também como F crítico. Vamos analisar. 10º e último passo é verificar se aceitamos ou rejeitamos o H0, a hipótese nula. Bom, como foi dito logo no início, o H0, que todas as médias populacionais seriam iguais. E o H1 é que pelo menos uma delas seria diferente das demais. Temos aqui o gráfico, que não é uma distribuição normal. Repare que a distribuição normal ela tem uma curva de normalidade. Aqui não. Aqui ela começa pertinho aqui do eixo das frequências, um pouco mais alto, e vai tendo uma cauda mais longa até o infinito. Então, o F tabela que nós encontramos, que é o F crítico, está delimitando aqui que é 2,81. E o F teste, que foram todos aqueles cálculos, nós encontramos 8,98. Isso com uma significância de 10%. Para cada tabela, você terá um F crítico. Agora, vamos analisar. Como o F teste é maior que o F tabela, o crítico, ele está aqui na região de rejeição. A região de rejeição, nós vamos, então, reprovar, vamos rejeitar. Se desse um valor na região de aceitação, seria aceitável. Então, como o F-teste é maior que o F-tabela, rejeitamos a hipótese nula. Portanto, pelo menos uma das médias é diferente das demais. Agora vamos calcular o coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado. O ideal é que ele esteja entre 0 e 1. Depois que tivermos a tabela toda ela já montada, vamos usar essa fórmula. Soma dos quadrados entre as amostras dividido pela soma do total dos quadrados. Essa divisão vai dar como resultado o R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação. Então, eu vou dividir 169,41 pelo total, que é 282,57. Essa razão vai te dar o número 0,5995. Caso tivesse dado abaixo disso, não seria uma determinação boa. Nesse caso, acima de 60 é muito mais confiável quando você tiver que prosseguir nos teus estudos. Por último, veremos o coeficiente de variação, que é a divisão da raiz quadrada do SD ao quadrado pela média da média, ou a média geral dos dados. Então, substituindo esses dados que nós temos em fórmulas já calculadas, ou naquela tabela, vai ficar raiz quadrada de 9,43 dividido pela média da média, 17,20, e encontramos 0,1785. Que podemos transformar isso também numa porcentagem. É só multiplicar por 100. 17,85 como dispersão relativa dos dados experimentais. Vamos analisar se seria uma dispersão alta, média ou baixa. Se o coeficiente for um número menor ou igual a 15%, ela vai ser considerada baixa. Já se ele estiver entre 15% e 30%, é uma média dispersão. Mas se ele for superior a 30%, no caso, maior ou igual a 30%, a dispersão será alta. Neste caso, ela vai ser uma dispersão média, porque está entre o 15 e o 30, 17,85. Encerramos por aqui mais um assunto de estatística e probabilidade. A próxima aula, veremos esse mesmo assunto usando o Excel como ferramenta. Até a próxima aula.